Fala pessoal, tudo bem? Tem novidade chegando na Premier League, hein? E é brasileiro na área. Murilo, zagueiro do Corinthians, tem só 21 anos e fez só 27 jogos com a camisa do Corinthians, foi levado para o time principal pelo Vanderlei Luxemburgo e em pouco tempo já chamou a atenção do futebol da Inglaterra, porque ele tem características que são muito bem vistas hoje no futebol inglês. Já já eu falo mais a respeito dessa questão das características dele, mas antes a gente pode fazer um exercício também de encarar a realidade. Como é a realidade hoje do desenvolvimento do jogador no futebol brasileiro em comparação com o que a gente vê na Europa. O Forest é um grande exemplo, porque na temporada passada contratou o Danilo, que segue no time como titular, um jogador que era do Palmeiras e foi contratado muito jovem. O Andrei Santos agora foi contratado por empréstimo, né? O Chelsea o contratou, tem só 19 anos, emprestou para o Forest para ele ganhar experiência. E deve ter as suas chances agora no time de Nottingham. E aí a gente pega como comparação o Gustavo Scarpa, que também chegou ao Forest na temporada passada, depois de ter sido escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2022. Foi campeão com o Palmeiras e escolhido o melhor do campeonato. Estava no auge, porque se a gente parar para analisar a carreira de um jogador de futebol, o auge está ali, entre 27, 28, 29 anos, é o ápice da carreira do jogador. E o Scarpa chegou com essa idade, ele tem 29 agora. Está agora disputando o campeonato grego pelo Olympiacos. Tem 29 anos agora. Ele chegou com 28 e não conseguiu se firmar nem num time que estava lutando contra o rebaixamento. Saiu do Brasil como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e não se firmou num time que lutava contra o rebaixamento no futebol inglês. No auge da carreira. É um jogador que era multifunção no Palmeiras, um jogador versátil, muito bom na bola parada, dando as assistências dele, mas não é suficiente isso hoje para você jogar num grande clube em alto nível no futebol da Europa e principalmente no futebol da Inglaterra, que tem um campeonato mais competitivo, com jogos mais duros, intensos, com ritmo muito forte, muita técnica, muita força física, muita tática. Não é suficiente você ser o melhor jogador no futebol brasileiro para atuar no futebol inglês em um grande clube e ter uma sequência. O Forest não é que deu mais uma chance, né? Vamos esperar mais uma temporada, agora ele se adapta, vai ser melhor. Não, fez metade de uma temporada e já foi se desfazer do jogador que agora está no futebol grego. Então, por isso que a gente vê cada vez mais o futebol europeu indo buscar jogadores no Brasil mais jovens, cada vez mais jovens. Tem vários exemplos, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Vitor Roque, jogadores que antes dos 18 anos já fizeram contratos com grandes clubes do futebol europeu. E a gente vê outros exemplos também, como esse do Murilo, que tem só 21 anos e com pouquíssimo tempo de time principal do Corinthians já está indo para a Inglaterra. Por quê? Pode-se desenvolver outras questões no jogador, além só da capacidade natural que ele tem de jogar futebol, né? Ou a capacidade técnica que também já vem de um trabalho de base. Você trabalha a questão comportamental, a questão disciplinar, a questão tática e até a questão cultural. Não só a questão de adaptação, não é só cultural, não digo só adaptação no ambiente, num país, não. Eu digo ambientação cultural em um ambiente em que você tem jogadores de diversas partes do mundo, outro tipo de abordagem em relação à arbitragem, em relação à imprensa, entre outras coisas. Então hoje preza-se muito isso. Hoje o futebol europeu, e pegando o exemplo da Inglaterra, um clube inglês não vai atrás de um jogador do futebol brasileiro somente pelo talento. Ele vai pensando também nessas outras questões que podem ser trabalhadas. Um jogador que já tem mais rodagem, como é o caso do Scarpa, nesse caso você já não consegue. É um jogador que tem, né, uma bagagem cultural também, até diferenciada em relação à maioria dos jogadores, né, um cara que sempre aparecia ou sempre aparece, né, falando sobre outras questões além do futebol, e ele vai bem falando dessas outras coisas além do futebol, mas não dá mais tempo de ter o desenvolvimento que o futebol inglês pede, o futebol europeu pede. Então agora ele já está no futebol grego e o Murilo vai ter a oportunidade dele de se desenvolver no futebol da Inglaterra, e é uma grande chance de ele abrir um caminho depois para ir para um grande clube, para outro centro grande do futebol europeu também, a partir dessa chegada ao Nottingham Forest. Forest que deve utilizá-lo na zaga, na linha de 3, que tem o Steve Cooper. Ele é canhoto, né, o Murilo, então ele deve jogar ali pelo lado esquerdo da zaga, onde hoje o titular é o Scott McKenna. E deve ser a sombra do McKenna. E hoje no futebol inglês a gente vê a maioria das equipes jogando de forma muito parecida. Times compactos que gostam de trabalhar a bola, chegando ao ataque e trabalhando essa bola, circulando essa bola até conseguir
algo ali, né? Algo na parte ofensiva e o contra-ataque. O contra-ataque está cada vez mais importante no futebol na Inglaterra hoje, justamente porque a maioria das equipes tenta jogar nessa forma, né, de jogada mais trabalhada, de troca de passes, circulando. Então, o contra-ataque hoje, não só nos pequenos, mas nos grandes clubes também, é uma forma de jogar que se valoriza muito. E no caso agora do Murilo, ele é um jogador que mostrou nessa curta passagem até aqui no Corinthians que ele tem capacidade técnica, ele tem muita força física, vai bem na bola aérea, tem velocidade para encarar um atacante que está chegando ali junto dele, força também para isso e o principal, um bom passe. Ele fez bons jogos pelo Corinthians com ótimos passes procurando os atacantes e até lançamentos. Isso no futebol inglês é muito procurado hoje, porque para você quebrar ali a linha de marcação de um time que joga compacto, ou você pegar um contra-ataque, um zagueiro conseguindo já fazer um passe longo, um passe de média, longa distância, procurando o atacante lá na frente em velocidade, ou um lançamento, invertendo o jogo também, procurando o atacante do outro lado. Isso é muito importante no jeito de se jogar na Inglaterra hoje. A gente viu recentemente o Manchester City contratando o Vardiol, jogador croata que era do Leipzig, que tem características parecidas também. Olha, a gente está falando do Manchester City e está falando de Nottingham Forest, que buscam jogadores com as mesmas características. Claro que o City tem poder financeiro maior, foi atrás de um jogador que já está mais consolidado, um jogador que já teve destaque em seleção e em Champions League e tudo mais. O Forest foi atrás de um jogador que custou mais barato e que vem do futebol brasileiro, mas com capacidade também para chegar longe. Então essas características do Murilo fazem com que ele hoje tenha portas abertas no futebol inglês e a porta está abrindo agora pelo Nottingham Forest. Quanto a jogadores um pouco mais velhos, já fica mais difícil agora de a gente ver, né, indo para o futebol inglês ou indo para o futebol europeu com um grande destaque para grandes clubes. Isso já fica cada vez mais difícil. O jovem é que é o alvo. O jogador jovem brasileiro que tem naturalmente já talento, que já vem, né, desde molequinho ali com já muita técnica, trabalhando isso. Esses jogadores que vão poder se desenvolver são os alvos do futebol europeu, principalmente do futebol da Inglaterra. O que você achou da contratação do Murilo pelo Nottingham Forest? Vai ter chance? Não vai? Vai conseguir encaixar nesse time? Vai ter oportunidade nesse time do Steve Cooper? Vai ter outras chances depois? E outra coisa, né? Chegou no futebol inglês, já também começa a ser sondado até para a seleção brasileira. Vamos ver se ele vai ter oportunidades no Forest para também, em breve, já ser cotado para uma seleção brasileira. Vamos com calma, tá bom? Vamos com calma. Mas é isso aí. Qualquer coisa que você pensar e você acha, deixe seu comentário aqui no vídeo. Siga com a gente, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, compartilhe com os amigos se você está curtindo o canal MyFoot. Tchau!